pessoal, nesse vídeo a gente vai ver aí rapidamente aprender algum truque sobre tuplas. E a gente vai aprender a usar esses truques aí para a gente conseguir discutir alguns conceitos importantes das linguagens de programação, que é o açúcar sintático, ou também bastante conhecido como Syntactic Sugar. Okay? Então a gente vai começar aqui no nosso REPL. A gente já aprendeu como criar pares há algum tempo atrás. Então aqui a gente vai criar um par primeiro. Então vou fazer direto no REPL, tá? Então Ctrl+C, Ctrl+S. Então vou criar um par aqui. Então val a pair 3 mais 1, 4 mais 2. Bom, eu acabei de criar um par, que no final de tudo, esse par nada mais é do que o par 4 e 6. A gente também poderia criar aqui direto no REPL um registro com um atributo chamado segundo. Então eu vou criar aqui, ó, val a registro. Então eu vou colocar o primeiro atributo, vai chamar segundo e vai ter a expressão 4 mais 2 e vai ter um segundo atributo chamado primeiro, que vai ter a expressão 3 mais 1. Então aqui eu tenho o nosso registro criado, o tipo do registro que tem dentro do registro, e até aqui não tem nada que a gente já não tenha visto. Tá? A gente consegue ver que as tuplas e os registros, eles são aí bem semelhantes, mas eles são diferentes em diversos aspectos aí, no jeito de escrever, no jeito de acessar os elementos. Agora suponha que a gente faça um negócio diferente aqui. Então a gente está criando um registro, mas eu vou fazer com que o nome do atributo desse registro seja 1 e 2. E eu vou colocar isso na ordem que eu quiser, porque a gente sabe que a ordem dos atributos de um registro não importa. Então eu vou criar um registro chamado outro par, em que eu vou ter o atributo 2, que vai ter o valor 5, e o atributo 1, que vai ter o valor 6. Veja o que o REPL diz pra gente aqui agora. Ó. Ele falou isso aqui pra gente. Bom, meio esquisito, né? A gente criou aqui em cima, se eu olhar para a sintaxe do jeito que eu escrevi aqui, a gente criou um registro com os atributos. Eu chamei esses atributos, dei um nome para eles, né, 2, e o nome 1. E como resultado, o REPL mostrou para mim como se eu tivesse criado um par com os valores 6 e 5. E ele disse para mim que o tipo desse registro aqui é int asterisco int, que é bem diferente de como se mostra geralmente o tipo de um registro. Se eu vier aqui em cima, a formatação do tipo de um registro é diferente. Então é como se o REPL tivesse transformado o registro que a gente criou em uma tupla, em um par, em alguma coisa assim. Só que isso não é um problema aqui. Então se eu pegar esse par que a gente criou aqui, o primeiro componente do nosso par. Então como que eu pego o componente do par? Hashtag 1 do nosso par, mais o segundo componente do nosso registro, do nosso outro par, tá? Aqui tem um par e eu tenho um outro par. Então eu vou colocar aqui o segundo componente, hashtag de outro par, tá? Que agora, na verdade, é o nosso registro. Isso aqui vai resultar... Opa! Qual é o erro? O nosso par chama upper. Então, vamos mudar aqui. Upper. Pronto. O nosso REPL vai mostrar o resultado como 9. Tá? E mostra que o tipo é int. E, para esses componentes, hashtag 1 e hashtag 2, não tem nenhum problema a gente fazer essa soma, isso que a gente fez aqui, tá? Esse hashtag 2 significa assim, ó, pegue o segundo componente de um par. Ou também pode significar pegue o segundo atributo de um registro. Então esse hashtag alguma coisa
Pode ser qualquer uma dessas coisas, não tem problema nenhum aqui. Então, só para mostrar que quando a gente está trabalhando com registro, realmente a gente pode usar atributos cujo nome são números. Então, se eu tiver um registro com os atributos de nome 3 e 1, o REPL vai mostrar para mim um registro normal, que tem o tipo 1 bool e 3 strings, se eu escolher bool string, por exemplo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Val x, vou criar um registro, cujo primeiro atributo chama 3, e ele tem a string hi, e eu vou criar um outro atributo 1, que vai armazenar true. E o REPL vai dizer para mim, olha, você tem um registro chamado x, que ele tem o atributo 1 com true, 3 com hi, e ele é do tipo 1, 2 pontos, bool, vírgula, 3, 2 pontos, string. Só que se a gente definir um atributo, um registro um pouco diferente, se eu definir assim, val y, recebe o registro que eu tenho o atributo 3, com a string hi, tenho o atributo 1 com a string true, e eu tenho o atributo 2 com a string que vai ser o que vai ser avaliado da expressão 3 mais 2. Então, o que o REPL vai mostrar aqui vai ser uma tripla com os componentes true, 5 e high, que vai ser do tipo bool, asterisco int, asterisco string. Bom, o que eu quero que vocês percebam aqui, o que eu quero convencer vocês, é que, na verdade, não existe um conceito, não existe tupla em ML. A única coisa que tem em ML são registros. E isso que a gente viu e a gente chamou de tupla até agora, e a gente aprendeu nas aulas passadas, é só um jeito diferente de escrever registros. Que você, como programador, você pode escolher usar esse jeito diferente, como se fosse tupla, sempre que você quiser. E aí o REPL, ele vai escolher usar ou mostrar aqui do jeito que ele quiser também, do jeito que ele puder. Ou seja, tupla nada mais é do que o que a gente chama de açúcar sintático para registros. Tá? Bom, vamos explorar um pouquinho mais essa ideia aqui nos nossos slides. Bom, então, em aulas passadas, a gente aprendeu sobre tuplas. Tá? E eu ensinei tuplas para vocês como se fosse algo realmente existente, algo único, um conceito por si só existente na linguagem ML. E aí a gente definiu a sintaxe, a gente definiu as regras de checagem de tipo e a gente definiu as regras de avaliação para tuplas. Só que nós poderíamos ter feito outra coisa ao invés disso. Eu poderia primeiro ter ensinado registros, mesmo eles sendo um pouco mais complicados, mais difíceis de entender, e aí falar para vocês que existe uma sintaxe especial para escrever certos tipos de registro, que deixa a escrita, a programação mais fácil. E que sempre que você escrever a sintaxe para criar uma tupla, E1 até N, isso é só um outro jeito de escrever um registro, cujos os atributos, o nome dos atributos são 1, 2, 3 até N, com as respectivas expressões E1 até N. E sempre que você quiser escrever o tipo para uma tupla com o asterisco entre os tipos dos componentes dessa tupla, isso é só um outro jeito de você escrever o tipo de um registro em que os atributos são novamente nomeados de 1 até N. Então, em outras palavras, tupla nada mais é do que registro. As tuplas nada mais são do que registros com nomes específicos e bem definidos para atributos. E é assim que a definição da linguagem ML funciona, tá? Tudo que a gente aprendeu sobre tuplas nada mais é do que uma sintaxe especial que você, como programador, pode usar para escrever programas e que a gente pode imprimir quando a gente for escrever o resultado das coisas lá no REPL. Então, você realmente pode escrever coisas como essa que está aqui no slide. Então, você pode realmente escrever, por exemplo, registro com atributo 1, valor 4, atributo 2, valor 7, atributo 3, valor 9. Tá?
Não é bonito de ver, isso aí não é fácil de ler quando você coloca o nome do atributo sendo número. Não é uma boa prática de programação, mas pode ser feito. Tá? Então, bom, o que nós dizemos então que é tupla são açúcar sintático para registros. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa frase de açúcar sintático. Vocês vão encontrar syntactic sugar ou açúcar sintático na vida de vocês aí para frente, tá? Então a gente vai tentar deixar aqui bem claro o que isso significa. Bom, o sintático, o açúcar sintático, é porque a gente pode descrever a semântica, as regras de avaliação e as regras de escrita para tuplas totalmente em termos de uma outra coisa. É como se você dissesse a mesma coisa, mas com outras palavras. Então você está escrevendo uma coisa como se estivesse escrevendo outra. E a gente pode usar todas as regras de semântica que temos para uma outra construção de linguagem. Então por isso que é chamado de sintático. Já o açúcar é porque quando eu faço isso, ou seja, quando eu consigo escrever uma coisa como se fosse outra em uma linguagem de programação, por vezes isso faz com que seja mais fácil escrever determinadas coisas daquela linguagem de programação. Então a gente fala que a linguagem fica mais doce, é mais prazeroso escrever de outro jeito e obter o mesmo efeito no código. Então a gente trabalhou aí com vários exemplos de açúcar sintático. E o açúcar sintático ele é bom porque ele simplifica o uso e o entendimento de várias construções de uma linguagem de programação. Então uma vez que você, por exemplo, pra gente aqui, uma vez que você entende que tupla nada mais é do que uma forma de escrever registro, e que tupla e registro é a mesma coisa, então se você entendeu tupla, você entendeu registro, você entendeu tudo que você precisa saber sobre tupla. Se você entendeu tupla, você também entendeu o que tem que saber sobre registro. Além disso, o açúcar sintático ele vai simplificar a implementação da linguagem de programação. Então a implementação, por exemplo, da linguagem ML, ela só vai precisar converter tuplas para os registros correspondentes. Não vai ter muito trabalho repetitivo para fazer. Então, na implementação da linguagem ML, só vai ser preciso implementar uma forma de tipo no estilo cada um dos, ao invés de dois, um para tupla e um para registro. Outro exemplo para açúcar sintático, você pode pensar em uma expressão and also, outra expressão. Então, expressão E1, and also, expressão E2. Você pode pensar nisso que eu acabei de falar, como açúcar sintático para if, E1, then, E2, else, false. Ou seja, a gente pode semanticamente definir o and also em termos de outro conceito que a gente já conhece, que é o if, then, else. Espero que você tenha entendido e ficado mais claro o que é o açúcar sintático. Se gostou, deixa o joinha aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum próximo vídeo. Vejo você lá.